Shalom, shalom, leculam. Quero compartilhar nesta manhã um assunto que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias. Foi um assunto que sempre esteve dentro dos meus interesses, mas ultimamente eu venho percebendo que é um assunto que a gente deve adentrar com mais intensidade, com mais dinâmica, em busca de mudanças significativas em nossas atitudes, em nossos comportamentos. E o assunto é relacionado, obviamente, com o tabernáculo. O tabernáculo, como todos sabemos, ele tinha duas divisões principais. Tinha a primeira parte, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era o local onde os sacerdotes faziam os serviços cerimoniais, né, que era a preparação nessa intercessão pelo povo de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele entrava ali não sem sangue, como está escrito, né? Era feito sacrifício fora do templo e o sangue era levado pelo sumo sacerdote e ele entrava no lugar santíssimo aspergindo aquele sangue, né, para poder então chegar até o lugar santíssimo, que era diante da presença do Eterno. E neste lugar havia um compartimento, havia a Arca da Aliança, e dentro desta Arca da Aliança encontrava-se a Torá, as tábuas da lei, o maná, uma amostra do maná, o maná que desceu do céu todos os dias para alimentar o povo de Israel na travessia pelo deserto, e a vara de Arão que floresceu. Muito bem, tudo isso tem significados. Não são significados aleatórios, descomprometidos, não, são significados reais, significados vinculados com a realidade. Se imaginarmos aqui uma pirâmide, o topo da pirâmide nós podemos considerar como lugar santíssimo, o meio da pirâmide como lugar santo e a base da pirâmide, a parte exterior, a parte de fora, que é a grande massa, onde está a maioria da humanidade. Nós saímos lá de fora e passamos para o lugar santo, através de um novo nascimento, propiciado por Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? O Verbo que se fez carne habitou entre nós, que trouxe as boas novas da Torá para entendimento de todo o povo de Deus. Imagine que na época, quando Yeshua esteve aqui na terra, os judeus, eles já viviam, já conheciam a Torá, e eles eram praticantes da Torá e de todos os cerimoniais e serviços feitos no templo. Mas Yeshua corrigiu e repreendeu muitos rabinos da época, que eram os homens, os mestres da lei, né? Os intérpretes da lei. Mas a interpretação da lei, apresentada por aqueles mestres, então, nós podemos considerar que eram interpretações que estavam no nível do lugar santo, do serviço, dos rituais, dos cerimoniais, do cumprimento. A Torá era tida por esse povo, por Israel, né, pelo povo de Deus. Eles entendiam a Torá como um código de leis,
uma Constituição federal, e ele se viu na obrigação de cumprir aquilo, e que pela obediência deles estariam justificados. Yeshua veio mostrar exatamente o contrário, que a coisa não era por aí. Ninguém é justificado através de obras da lei. A justificação do homem vem pela fé em Yeshua HaMashiach. Acreditar no sacrifício que o Cordeiro de Deus fez, que realizou para a expiação dos pecados do mundo inteiro. Então, a Torá, ela, para ser entendida, o lugar da interpretação correta é no lugar santíssimo. O entendimento da Torá no nível do lugar santo, ela é importante e é necessário. É importante e é necessário. É importante guardar as festas, né, e fazer todos os cerimoniais, obedecer às instruções, cumprir a palavra, oferecer o culto, a adoração. Tudo isso é fundamental para o crescimento e o aperfeiçoamento do homem. Mas a interpretação, o aprofundamento no entendimento da Torá acontece no nível do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, onde é feita a aliança, onde foi feita a aliança. A arca da aliança, é ali dentro que está a Torá. Ali é que está a interpretação e o conhecimento profundo da vontade do Eterno. Vamos imaginar agora que quando Yeshua HaMashiach esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele abriu esse novo e vivo caminho exatamente para o lugar santíssimo, onde está a verdade. A Torá é a verdade. A Torá é a verdade. Yeshua disse que ele é a verdade. Ele é a verdade. Está escrito que o Verbo se fez carne. Verbo é a palavra. Que palavra é esta que se fez carne? Que palavra é esta que se fez carne? Que palavra é esta? Aquelas tábuas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai eram os mandamentos do Eterno. Mas Moisés, ao longo, primeiro 40 dias, depois mais 40 dias, ele esteve no topo do Monte Sinai, na presença do Eterno. E ali ele recebeu todas as instruções para ser transmitida à nação de Israel. E isso ele fez. Ele instruiu o povo. E ele escreveu o Pentateuco, a Torá, que é a Torá escrita, para que sirva para todo o povo de Deus como orientação, como instrução, e nunca ser recebido como uma lei rigorosa, uma lei cruel. E a gente não pode ter a conduta, o comportamento de submissão obstinada, meramente para cumprir, com medo de uma condenação. A coisa parte do coração. Por isso que é necessário que esta palavra, a Torá, seja escrita no coração, nas tábuas do coração. Isso significa que quando nós absorvemos a verdade, absorvemos a palavra viva do Eterno, e esta palavra é absorvida pelo homem, pelo coração, pelo entendimento, a nossa vida vai mudar. No templo haviam os vasos que eram utilizados no sacrifício, os vasos onde eram colocados sangue do sacrifício que era ofertado ao Eterno. Aqueles vasos não poderiam ser utilizados mais para nenhuma outra finalidade. Até porque não ia servir. Porque todo o sangue colocado dentro do vaso de barro,
ele entranhava naquele vaso e não conseguia mais, por mais que lavasse, não se conseguia mais remover todos os resíduos e partículas do sangue que estavam impregnadas nos poros daquele vaso sagrado. A palavra do Eterno, que é colocada dentro de nós, que somos vasos de barro, para o serviço do Eterno. Essa palavra, ela tem que estar impregnada, completamente, 100% impregnada. Está entendendo? Ela tem que ser absorvida a tal ponto de nós não servirmos mais para nenhuma outra finalidade, a não ser para o serviço do Eterno. Por isso que essa palavra, ela é cortante, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, e ela é mais penetrante do que qualquer outra coisa, e ela vai até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Está falando do entranhamento desta palavra, da Torá, em nossa vida. Ela tem que ser parte integrante. Assim como nós temos 70% de água na formação da estrutura do nosso corpo, essa palavra, ela tem que estar de fato entranhada e ser parte integrante da nossa vida, de forma que nada possamos fazer sem que haja a manifestação da Torá, da palavra do Eterno. Um casamento, Yeshua falou isso, né? Yeshua falou, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que num casamento, como está escrito, que marido e mulher passam a ser uma só carne, uma só composição. Não é nem mistura. Uma parte, são as duas partes misturadas, não. É uma solução, está entranhada. E depois de entranhada, não se consegue mais separar. Essa é a finalidade da Torá. E assim deve ser recebida por nós. Mas esse entranhamento, essa integração, ela acontece exatamente no lugar santíssimo. Então, é importante que entremos no lugar santíssimo, passemos para o lugar santíssimo, vivamos no lugar santíssimo, porque ali está a Torá, está a verdade. E como a vara que floresceu, nós vamos florescer de glória em glória. Vamos crescer na graça e no conhecimento da verdade. Da verdade. Não é a verdade no nível do intelecto, do entendimento apenas. Tem que fazer download, baixar esses arquivos para dentro do coração, para que esses princípios possam determinar a nossa caminhada e a nossa vida. Isso tem que acontecer. Abraçar a Torá como instrução, como uma palavra viva, que temos prazer, como disse Davi, e o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. De dia e de noite. Então, guardar a Torá, conhecer a Torá, estudar a Torá, deve ser um grande prazer para todos aqueles que estão no caminho para o lugar santíssimo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Shalom a todos.